Gente, hoje você não pode perder M de Mulher de jeito nenhum, porque hoje eu vou conversar com duas mulheres maravilhosas. Uma é terapeuta, a outra é fotógrafa, e eu tenho uma palavra de Deus tremenda para nós. Então, fica comigo que eu volto já. Olhe, no dia que se diz hoje, nós precisamos agradecer a Deus. Agradecer porque Deus, Ele é bom no seu amor, na sua misericórdia, na sua compaixão, pela minha vida, pela sua vida. Então, que todos os dias nós possamos agradecer a Deus. Agradecer, porque Deus, Ele é bom. Mas olhe, Deus, Ele é amor, mas Ele estabeleceu tudo por princípios. E nós precisamos a cada dia conhecer os princípios estabelecidos por Deus. Amém? Então, Senhor, no dia que se diz hoje, nós somos gratos pelo seu amor, nós somos gratos pelo fôlego de vida, nós somos gratos por este programa, pelo programa M de Mulher, pelo Sistema Norte, pela TV Bom Sucesso, porque são portas que o Senhor abre para que nós possamos alcançar a vida de todos aqueles que nos ouvem e nos abençoar com o privilégio de servir ao Senhor. Então, nós somos gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém, meus amores? Como é importante a gente entender os princípios estabelecidos por Deus. E hoje eu gostaria de trazer para vocês uma história bíblica. Eu ia ler, mas ela é um pouco comprida, então eu vou te dizer o texto. Aí você aí na sua casa, você pega a sua Bíblia, você abre o texto e você vai ler e você vai pensar, vai meditar um pouco sobre o que nós vamos falar agora, tá bom? A história que eu quero trazer para nós está no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, a partir do primeiro versículo, que conta a história de uma família. Há pouco, né, a gente está sempre falando assim da importância da família. Vocês vão ver aí nas nossas conversas, nas entrevistas, a gente falando sobre família. E nós vemos nesta história um homem de nome Eucana, que ele era casado com uma mulher de nome Ana, e ele tinha uma outra mulher que o nome dela era Penina. Essa história é muito conhecida, tá? E o que é que acontece? Porque, segundo o costume judaico, segundo aquele costume antigo, os homens poderiam, segundo a cultura daquele povo, o homem poderia ter mais de uma esposa. Ele tinha a esposa, que é tido como a amada, e tinha como a aborrecida, ou seja, a esposa e uma segunda mulher, que a gente não gosta nem de usar o termo amante. Por quê? Porque os homens naquele tempo, eles precisavam ter filhos. Um homem, ele era poderoso pelo número de filhos, pelo número de herdeiros. Então, aquele homem, Eucana, Ana, não tinha filhos, ela tinha o ventre estéril, ela não podia gerar filhos. E aí, então, ele tinha essa outra mulher, Penina, que tinha vários filhos. E o que é que acontece? Segundo a tradição, uma vez por ano, eles subiam à cidade, tá, de Jerusalém para adorar ao Senhor, E durante este tempo que eles iam lá para adorar o Senhor, o que é que acontecia? Penina, ela zombava de Ana, ela deixava a Ana constrangida, ela criava, né, assim, um mal-estar entre as duas. Pois bem, e Ana, ela se sentia envergonhada, afinal, uma mulher que não podia ter filhos naquele tempo, era uma coisa assim, era uma vergonha, era um opróbrio, era tido como um opróbrio muito grande, era como se a pessoa não tivesse sido abençoada, né? Mas Deus, que sempre foi
misericordioso, compassivo, misericordioso, sempre foi de ter compaixão ao ser humano, sempre ouviu a oração do ser humano, né? E aí a gente vai vendo nessa história que Ana, ela ficava muito triste. Durante este período eles faziam ali a comida, fazia tudo, e ela não se alimentava. Então durante o período que era para adorar a Deus, que era para entregar ali as ofertas, os sacrifícios a Deus, é um momento de alegria, um momento de festa. Mas Ana estava triste. Ana, ela chorava. E Eucana, ele tentava consolar ela, ele tentava, e a palavra diz que ele diz: eu não sou melhor para você do que muitos filhos. Isso significa que ele era bom marido para ela. Ele estava presente ali na vida dela, mas na verdade ela queria era um filho. E ela entra dentro do templo e ela ora a Deus. E ela ora chorando, ela ora angustiada, triste. E ali ela fica assim, só falando com os lábios. E o sacerdote daquele tempo, Eli, ele pensa que ela estava o quê? Que ela estava até embriagada. Porque provavelmente ela estava chorando, ela estava nervosa, ela estava se sentindo, sei lá, rejeitada, não é? E aí ele vai e diz a ela, e aí o que é que acontece? Ela diz: não, olha, eu não estou embriagada, eu tenho orado, eu quero um filho. E aí o sacerdote vai e abençoa ela e diz que ela vai ter um filho. E quando ela volta para casa, ela e o marido têm relações, e aí ela gera o profeta Samuel, que ela consagra a Deus, porque ela entende que foi Deus quem deu a ela, e aí ela consagra a Deus. E Samuel, no tempo determinado, ele é entregue no templo para servir a Deus. Ele se tornou o profeta que acompanhou o rei Davi, ele se tornou um grande profeta nas Escrituras. Mas eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que a gente aprende com a história de Ana. E a palavra também diz nesse texto que Deus, ele olha, ele ouve a oração de Ana. Ana acha graça aos olhos do Senhor. E aí ela engravida. Então, ela ali recebe o quê? Ela recebe um milagre. Ela não podia ter filhos. Aí ela passa a ter filhos. Ela tem Samuel e depois ela tem outros filhos. Então veja bem, nós aprendemos algumas coisas com essa história. Primeiro, que nossa cultura é muito diferente, o tempo também é muito diferente, não é verdade? Mas ainda hoje nós vemos muitas mulheres que sofrem por causa de outras mulheres. Ora, se um homem tem duas mulheres, na cultura deles, na antiguidade, podia. Na nossa, não. Na nossa, não pode. Se um homem ele tem duas mulheres, uma mulher jamais pode brigar com a outra mulher. Por quê? Porque quem está traindo, quem está enganando, ou quem está conduzindo as duas é o homem, não é a mulher. E as mulheres, elas brigam entre elas. Não pode. Penina ficava afrontando Ana, ficava desafiando Ana, trazia angústia para Ana. Nós mulheres temos que cuidar umas das outras. Nós precisamos proteger umas das outras. Penina tinha filhos, Ana não tinha. Mas Deus deu filhos a Ana. E o que é que acontece? Ana era a mulher amada e não Penina. O texto não fala, mas provavelmente ela passou a ser o quê? Rejeitada. A gente nunca sabe o dia de amanhã. A gente nunca sabe as coisas que vão acontecer. Então nós precisamos estar sempre vendo como nós decidimos nossa vida, as escolhas que nós fazemos. Ana, ela também nos ensina uma lição muito grande.
é que ela estava triste, angustiada, mas ela não foi brigar com Penina. Ela não foi também nem brigar com Eucana. Ela não disse para Eucana: olhe, essa mulher, ela me machuca, ela me fere, ela me maltrata, ela faz isso. Não, não. Ela não fez isso. Ela também não foi lá tomar satisfação com Penina. Você está pensando que você é o quê? Você não é nem a mulher, não é nem a primeira esposa, você não é nem a mulher oficial, você é a outra. E aí você quer o quê? Você está querendo briga comigo? Não, ela não fez nada disso. Então, Ana, ela teve uma postura, ela teve uma procedência, ela teve uma dignidade. E mais do que isso, ela teve fé. Ela teve fé. A postura de Ana nos ensina como uma mulher, de fato, precisa proceder em algumas situações. Eucana era um bom marido para ela, ela precisava ter filho. Mas na nossa realidade, nós sabemos que muitas vezes as mulheres são afrontadas, confrontadas pelas outras mulheres e elas vão, elas brigam, elas discutem. Está errado. Primeiro, que a outra também está sendo enganada, está sendo levada. Se ela não está sendo enganada, se ela sabe, então, mas a sua postura vai fazer toda a diferença. Vai fazer toda a diferença. Ana, ela não foi brigar com Penina, mas ela foi para onde? Ela foi para o templo. Ela foi orar. Deixa eu te dizer uma coisa. Se um homem, ele engana, ele trai, ele mente, ele defrauda, porque geralmente quando um homem arruma uma mulher fora de casa, ele acaba fazendo isso com a mulher. É por isso que hoje tem tantas leis para dar o direito às mulheres de modo geral, né? Por quê? Por conta disso, porque anos a fio as mulheres ficaram aí enganadas, defraudadas e tinham que voltar para a casa da mãe com 2, 3 filhos debaixo do braço, né? Essa é a nossa cultura, é a nossa realidade, muito diferente da cultura daquele tempo. Então, as leis são para garantir o direito da mulher. Se a mulher tem um filho, ela tem direito à pensão. Hoje, as coisas tomaram uma proporção que até se a pessoa, se o camarada tem um relacionamento com uma mulher, pelo menos 6 meses, já é tido como união estável. Você sabia disso? Até mesmo se ele não mora com ela. Pois é lei. Será que se houvesse integridade, será que se realmente houvesse justiça na conduta, era necessário as leis? Não, não era. Antigamente, ou ainda hoje, na cultura lá do Oriente Médio, os homens podem ter 1, 2, eu não sei nem quantas mulheres eles podem ter, mas eles têm a obrigação de manter todas elas com igualdade. Ele tem que manter elas com o mesmo nível de vida. E aí a gente aprende uma coisa com Penina. Penina, lógico, não podia procurar a justiça da época porque não tinha. Aí ela foi procurar quem? A justiça de Deus. A justiça de Deus é infinitamente melhor do que a nossa. O que é que ela queria? Ela queria um filho. E quando ela foi orar, ela foi para o templo. E o sacerdote, que era a liderança religiosa da época, a princípio não entendeu. E muitas vezes a gente vai pedir ajuda e as pessoas não entendem de imediato. Mas a gente tem que perseverar, a gente tem que crer. Por quê? Porque quem ouve as nossas orações, quem pode realmente fazer alguma coisa por nós, é quem? É o Senhor. É o Senhor. E hoje, nós que entendemos a diferença entre o Velho e o Novo Testamento, entendemos o livre acesso à sala do trono para pedir ao Pai, em nome de Jesus Cristo, nós sabemos que Deus, ele não mudou. Ele é o mesmo de ontem, ele é o mesmo de hoje, ele é o mesmo eternamente. Aquela mulher não podia ter filho, mas Deus concedeu a ela, ele deu a ela um filho. Ela, aliás, vários filhos. Então ela pôde ser mãe, ela teve o desejo, o sonho,
aquilo que o coração dela mais almejava. E eu quero te dizer uma coisa. A palavra do Senhor nos ensina que tudo que está dentro dos princípios que Deus estabeleceu para nós, Ele é fiel para cumprir. Quando? Quando a gente crê, quando a gente toma posse, quando a gente traz para a nossa vida. Ora, a mulher foi criada por Deus para gerar filhos. E aí a gente está vendo aí essa loucura toda. A gente está vendo, muitas mulheres não querem ter filho, ou estão indo atrás de ter bebê de borracha, bebê de silicone, pelo amor de Deus, né? Então, nós precisamos, mas Deus, foi Deus que permitiu, foi Deus. Opa, Deus estabeleceu tudo por princípios. Ana, ela agiu dentro desse princípio. Naquele tempo, se prestava sacrifícios uma vez por ano e se subia a Jerusalém para adorar ao Senhor. Era o costume, era como foi instituído, e ela obedecia, ela ia, né? E aí o que é que acontece? A família ia, eles eram tementes ao Senhor, e muitas vezes a gente não é temente a Deus. A gente diz que crê em Deus, a gente diz que tem Deus no coração, mas não procura de fato e de verdade conhecer a Deus. E Ana, ela teve o seu filho. E tem uma coisa, ela prometeu, ela disse que iria dar o filho, consagrar o filho ao Senhor, e no tempo certo, após o desmame. As crianças naquele tempo mamavam até os 6 anos de idade, mais ou menos, né? Então, quando chegou esse tempo, ela vai e ela leva o filho para entregar no templo. E ele se torna um profeta, ele se torna um sacerdote, ele se torna o sucessor de Eli, né? E aí a gente vê uma história linda e maravilhosa, porque o próprio Deus fala com Samuel, ele ainda novo, ele muito jovem, e então ele foi um grande homem de Deus. Mas Ana se posicionou, Ana cumpriu princípios e ela foi buscar ajuda, primeiramente no lugar certo, nos pés do Senhor, orando, clamando, né? E aí a gente também aprende o que ela disse ao Senhor. Então o que ela prometeu, ela cumpriu. Sabe que muitas vezes a gente pede coisas para Deus e a gente não vê acontecer? Mesmo até que está estabelecido no princípio, a gente não vê acontecer. Por quê? Porque quem conhece o meu coração e o seu coração, quem é? É o Senhor. É o Senhor. Ele sabe se realmente nós estamos dispostos a cumprir ou não. Deus é onisciente, é onipresente, é onipotente. Então, Ele está presente em cada momento das nossas vidas. Ele é onisciente, antes mesmo da gente entender o nosso pensamento, Ele já entendeu. Ele nos conhece antes mesmo de sermos gerados, quando nós somos gerados, no momento que nós somos gerados. Por quê? Porque Ele está no primeiro dia, desde o momento que nós somos concebidos, até o último dia da nossa vida. Então, mas Deus permite porque está ligado ao livre-arbítrio do ser humano. Todos os dias você toma decisão. Todos os dias o seu último dia pode mudar com a decisão de hoje. Todos os dias o seu último dia vai ser concernente às suas escolhas diárias. Então nós somos seres em movimento. Nós somos seres que têm escolhas. Não é Deus que nos obriga a absolutamente nada. São as nossas escolhas que nos levam a desfrutar do dia de amanhã. Você entende isso? Você percebe isso? É o que vai dentro de você que faz toda a diferença. Ele concedeu filho para Ana, porque ali quando ela estava orando, quando ela estava clamando, o que ela estava falando para ele, ela estava falando para Deus, Deus olhou e Ele viu de fato e de verdade que no coração dela
havia o verdadeiro desejo de obedecer e de cumprir aquilo que ela mesma, não foi Deus, Deus não disse, olha, eu vou te dar um filho e você me dá ele de volta. Não, não, ela pediu o filho e ela disse que daria o filho. Sabe você que muitas vezes você está na igreja ou você visita uma igreja e aí você faz uma oração e diz, não, mas Deus, se Ele me der isso, eu vou fazer tal coisa. E aí você não alcança porque Deus, Ele sabe que você só estava falando da boca para fora. Nós precisamos entender realmente o que vai dentro de nós para sermos sinceros, sermos verdadeiros com Deus. Porque Deus ninguém engana, ninguém mente para Deus. Você entende isso? Então, quando você abre a sua boca para falar com Deus, seja sincero, seja sincera, porque Deus não despreza um coração contrito, um coração aquebrantado. Então, esta é a minha mensagem para a minha vida e para a sua vida, no dia que se diz hoje. E daqui a pouquinho eu volto com uma conversa muito legal com duas mulheres incríveis. Daqui a pouco eu volto. Um beijo. Gente, vamos falar de coisas boas. Vamos falar da nossa saúde, começando por onde, ó? Nossa cabeça, não é verdade? E aqui nós temos uma pessoa maravilhosa, uma pessoa incrível. Nós temos aqui Dr. Walter Filgueiras, que é psiquiatra, não é? Aqui na nossa cidade. Uma pessoa incrível. E ele cuida da nossa mente, né? Que é tão importante. Assim como cuidar do corpo, a gente tem que cuidar da nossa mente. E nós muitas vezes esquecemos disso. Dr. Walter, ele oferece um atendimento psiquiátrico humanizado, sigiloso e livre de julgamentos. Em um espaço seguro onde você pode ser quem você é e buscar o equilíbrio emocional que você merece. Dr. Walter, uma pessoa muito querida por todos nós, está com o seu consultório aí na rua Pastor Fernando da Silva, como você está vendo aqui. Então, gente, procura Dr. Walter, vai conversar com ele, que eu te garanto que ele vai cuidar muito bem de você. Você está precisando reformar, construir, não tem um lugar melhor para você procurar, ó, Depósito da Irmã Terezinha. O Depósito da Irmã Terezinha tem tudo o que você precisa. Além de ter tudo o que você precisa, ter um preço maravilhoso, tem aquela simpatia, tem aquela mulher maravilhosa lá, te esperando para te ajudar a escolher suas cores, escolher tijolo, porque tem tijolo a gente também escolhe, telha também a gente escolhe. Então, olha, o Depósito da Irmã Terezinha é ali, na Davi Falcão, no sentido, lá no comecinho, próximo lá dos postos de gasolina. Então, vai lá na Irmã Terezinha, que eu te garanto que você vai encontrar tudo o que você precisa. Você está precisando reformar, construir, não tem um lugar melhor. Empresarial MZ Benício. Ai, você não sabe que tem aqui em Lucena? Pois tem. Lá tem um lugar muito aconchegante para você se hospedar. Lá tem também lojas, tem lojas de roupas, tem pizzaria, tem sorveteria. Gente, é ali na esquina da Davi Falcão com Américo Falcão. O seu lugar é ali. Olha, vem conhecer nossa cidade, vem para o Empresarial MZ Benício. Sem contar que você vai ser recebido, acolhido por uma pessoa maravilhosa, que é a nossa querida Mazé. Então, venha conhecer o Empresarial MZ Benício.
internet já te deixou na mão, né? Então você precisa conhecer a UpFibra. A UpFibra oferece internet de alta velocidade, atendimento rápido e de excelência. Nossos profissionais estão prontos para te atender em Bahia, Lucena, Itapororoca e Santa Rita. Na UpFibra você tem velocidade de sobra para trabalhar ou para se divertir com sua família. E tudo isso com planos que cabem no seu bolso. Vem para a UpFibra e dê um up na sua vida. E se você está pensando em construir ou reformar, JR Construções é o lugar. E aqui vocês encontram materiais do alicerce até o acabamento. E um dos nossos grandes diferenciais é que aqui vocês encontram ferragem sob medida. E aqui vocês também encontram telhas do tipo comum e de primeira. E temos tijolos com o menor preço e a entrega mais rápida da cidade. Localizados em frente ao Correio do Sena, e para maiores informações é só entrar em contato ligando ou no WhatsApp pelo número 8713 1514. Quando a pressa e a imprudência se encontram, o trânsito mata. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Uma campanha Detran, Governo da Paraíba. Sua voz promove o desenvolvimento. Sua voz alimenta a esperança. Sua voz indica os caminhos para um futuro cada vez melhor. Orçamento Democrático Estadual. Participe, debata e contribua. Semeando ideias, a Paraíba acolhe frutos. Confira os locais e datas das reuniões na sua região. Orçamento Democrático Estadual. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. João Pessoa cresce com mais moradia. E a realização de um sonho se torna ainda mais especial quando se participa da sua construção. É um sonho que todo mundo queria, né, realizar, trabalhar aqui e saber que um apartamento desse aqui vai ser meu, né? 791 famílias vai morar aqui, show de bola. Cada tijolo é um passo a mais para mim construir minha própria casa. Agora eu vou poder, né, viver tranquilo, com dignidade com a minha família no apartamento novo. Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento. Fala, Belinho! Tá se mexendo tanto no celular por quê? É a lei, rapaz. Conhecer sei lá onde? Tenha calma, meu patrão. Ali é nova assistente virtual da Câmara. Como assim? Tudo que eu preciso saber sobre os vereadores, sobre as leis e muito mais, ela me responde aqui direto no Zap. Rapaz, gostei. Pergunta lá aí sobre as leis de cuidados sanitários na Feira Livre. Chegou a Alê. É a Câmara no seu WhatsApp. Acesse agora. Acesse tudo. Câmara Municipal de João Pessoa. Fundada no ano de 2021, a então Lucena Web TV emergiu como uma semente visionária no fértil solo da comunicação local. Movida por um propósito nobre, registrar, informar e exaltar os valores culturais e sociais da cidade de Lucena, na Paraíba. A emissora rapidamente consolidou-se como uma referência de seriedade e engajamento comunitário. Com o amadurecimento de sua proposta editorial e a necessidade de alcançar voos mais altos, nasce a TV Bom Sucesso, carregando em seu nome a esperança e o compromisso com o bem comum. Hoje, já não é apenas um veículo local, mas uma emissora integrada a um sistema maior,
ao se tornar afiliada ao respeitado sistema O Norte de Comunicação, uma aliança estratégica que potencializa seu alcance e amplia a sua credibilidade perante o público. Com esta união, a TV Bom Sucesso passa a integrar uma rede de comunicação com presença consolidada em diversos municípios da Paraíba e em mais 5 estados do Nordeste brasileiro, fazendo com que o sinal da emissora vá além dos limites de Lucena, chegando a novas cidades, novos lares, novos horizontes, sem jamais perder sua essência comunitária e seu compromisso com a verdade. A presença regional fortalece ainda mais seu compromisso com o jornalismo ético, a produção de conteúdo de alta qualidade e a promoção da cultura local em diálogo com as dinâmicas contemporâneas da comunicação. Com uma equipe comprometida, estrutura ética moderna e um olhar atento aos princípios da imparcialidade e da informação responsável, a TV Bom Sucesso consolida-se como um novo paradigma no cenário da comunicação paraibana, unindo tradição e inovação, produção local e regional, proximidade e alcance. TV Bom Sucesso, uma emissora do sistema O Norte de Comunicação. Gente, e como eu disse que hoje eu ia ter convidadas maravilhosas, não é? E eu estou aqui, ó, com essa moça linda, que eu chamo carinhosamente de Duda, mas é Eduarda Fernandes. E ela é uma fotógrafa que, olha, ela é top das tops. Ela conseguiu até me deixar bonita nas fotos. E eu amo o trabalho, realmente eu amo o teu trabalho. Obrigada. Muito obrigado por ter aceito o convite, obrigado de estar aqui conosco. E eu vou te perguntar muitas coisas. Eu que agradeço, é um privilégio estar aqui no seu programa. Admiro demais a mulher incrível que a senhora é, o trabalho que a senhora faz. É maravilhoso poder estar aqui. Gente, Duda tem uma história que eu tenho certeza que pode mudar a visão de muitas jovens. Porque Duda, ela começou nas passarelas, né? Então, Duda, como foi isso? Das passarelas para as câmeras? Então, na passarela a gente já fica de frente às câmeras, né? Sim. Mas eu comecei a perceber que eu me encaixava melhor por trás delas. O que acontece? Desde pequenininha, eu sempre fui nesse mundo da beleza, né? Eu sempre me interessei por passarela e tudo mais, concurso. E desde criança, meus pais sempre me incentivaram, era algo que eu gostava, que eu queria, e eles sempre me levavam. Apareciam na televisão, eles falavam, e quer ir? Vamos. E aí eles se esforçavam para que a gente pudesse ir. E aí, nesse mundo de passarela, de concursos assim, eu sempre gostei, sempre me interessei. E é totalmente diferente do mundo Miss, que era um mundo que eu ainda não conhecia. E aí, o primeiro concurso que eu fui, que foi representando aqui a cidade de Lucena, pra mim foi bom estar lá, porque era um lugar que eu gostava, mas eu via que não era esse tipo de coisa que eu queria pra mim, assim, futuramente, sabe? Tipo, eu via como as meninas sonhavam com aquilo. Sim. E eu via que não era da mesma forma, sabe? Duda, porque eu acredito que é o sonho, né? Assim, se não é 100%, mas 60%, 70% das moças, das jovens, elas querem estar de frente para as câmeras, elas querem o glamour da passarela, elas querem, assim, essa coisa. Hoje, talvez já não seja tanto quanto era antigamente, mas apesar que hoje também é. Eu vejo assim que hoje, pelo fato de ter a internet, de ter os stories, de ter, né, os selfies, então
talvez tenha reduzido um pouco a febre da passarela. Mas ainda hoje a gente sabe que tem muito, muito. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. É todo esse glamour mesmo que aparentemente tem? Então, é e não é. Existe muita cobrança, existe muita... como é que eu posso falar? Você acaba se cobrando muito, fora a cobrança que vem de outras pessoas para que você mantenha um padrão de corpo ok, para que você não coma, às vezes, algo que você gostaria de comer, para que você se mantenha em atividade física, em exercício físico. Às vezes tem algo que não te incomoda ou não incomodava, e você acaba começando a se incomodar pelo fato de que aquilo dali exige que seja daquele jeito. Sim. Então, assim, existe um glamour, porque você tem que se manter sempre daquela forma, você acaba buscando a perfeição, né, entre aspas, tá daquele padrão que é exigido. Mas, por outro lado, existe uma pressão muito grande, né, de você continuar dessa forma, de você andar por aquele caminho e tem que ser daquele jeito para que você não saia do prumo, para que você não engorde mais, para que você mantenha as medidas tudo certinho. E aí é onde pesa. E eu acredito que isso começou a mudar um pouco a partir do momento que começou a se bater muito nessas doenças que começaram a surgir, como a dislexia não, anorexia. E tem uma outra também, que agora fugiu o nome, que é aquela coisa de comer e vomitar, né? Que agora eu não lembro. E então, essa exigência, esse padrão, ele se torna um preço muito alto, né? Algo que realmente não vale a pena. Não vale a pena. Para algumas pessoas que realmente gostam e que se identificam e que, tipo assim, abriria mão de tudo para fazer aquilo dali, vale a pena. Mas, assim, quando chega um momento que você coloca na balança, e aí, às vezes, aquilo dali que era algo que eu gostava muito, já não era mais meu mundo, tipo, já não era mais aquilo que eu me identificava. E assim, como desde pequena, meus pais sempre documentaram tudo, eu tenho registros de todas as fases da minha vida, assim. Meus pais sempre documentaram tudo, em foto, em vídeo, sabe? Tem os vídeos cassetes lá que contam a minha vida inteira. E eu sempre cresci nesse meio, meu pai sempre me deu câmera de aniversário, e eu sempre gostei. Só que aí, eu não via isso como uma profissão, ainda não. E aí eu ia para os desfiles, né? Eu fui uma das primeiras digital influencer aqui da cidade. E aí eu divulgava, eu utilizava esse meio para outros segmentos em busca de algo que eu realmente me interessasse, como as passarelas me interessavam antes e naquele momento já não fazia mais... não te preenchia mais. Não me preenchia mais, né? não era mais o que fazia sentido para mim, sabe? Né? Não dava aquela... E como é importante a gente ver, como é importante o apoio dos pais, né? Ter este apoio dentro de casa para poder seguir algo que a pessoa realmente gosta, que a pessoa realmente se identifica. Mais uma vez a gente constata o quanto é importante o apoio dos pais, não é? E aí, gente, ó, vocês vão ver, o trabalho dela, é maravilhoso. O trabalho dela é incrível. E como você quando começou, porque hoje ela tem um estúdio, tá? Tem um estúdio aqui perto da gente, mas quando realmente você começou a se profissionalizar e ter isso realmente como, não mais um hobby, mas sim a sua profissão? Então, quando eu comecei mesmo, tipo assim, eu sempre trouxe esse lado mais artístico comigo, né? De, tipo assim, eu via as fotos, por sempre ter contato de fotografia, né, família e tudo mais, eu analisava e dizia assim, cara, principalmente nas passarelas, esse fotógrafo que fotografou, ele poderia ter tirado foto mais de baixo para cima, acho que teria valorizado mais, essa luz tá meio errada, eu sempre tinha esse olhar de, tipo assim, poderia ser feito dessa forma, acho que daria certo.
E aí, como eu fui para esse lado de digital influencer e tudo mais, eu senti a necessidade de ter tirar fotos dos produtos, né, das pessoas que apoiavam, que incentivavam, que tivesse mais qualidade. Aí, vou comprar uma câmera, tipo, achava que o celular, sempre soube que, tipo assim, o celular não dava tanta qualidade como uma câmera fotográfica. E eu disse, vou comprar uma câmera, e aí eu tinha um grupo que era digital influencer de vários lugares do Brasil, a gente trocava muita experiência e tudo mais. E aí uma delas botou uma câmera pra vender, super nova, e aí eu confiei, mesmo sendo de longe, eu nem conhecia a menina, eu confiei, eu disse, ó, eu vou querer e tudo mais. E aí ela mandou a câmera, e aí foi minha primeira câmera, foi uma super zoom, e aí eu comecei a fotografar para os clientes e tudo mais. E meu namorado tem uma banda, né? E ele incentivava muito. Vamos lá, tirar foto. E por que tu não faz disso o teu trabalho mesmo? As pessoas que viam eu fotografando com ele começavam a perguntar quanto é o ensaio, quanto é para tirar foto e tudo mais. E naquele momento eu não via ainda como um trabalho assim. Mas ele sempre incentivou de faz bem, tenta ver. E aí eu comecei a buscar curso, comecei a me profissionalizar. E aí eu comecei a ver que o equipamento não estava mais suprindo todo o conhecimento que eu tinha e eu precisava evoluir. Porque como era uma câmera de entrada, não tinha muita coisa, sabe? Sim. E aí eu disse, não, eu preciso de outra câmera. E aí eu investi em outra câmera. E aí eu comecei a realmente buscar mais conhecimento. E aí você vai trocando de aparelhos e vai buscando ainda mais conhecimento. Inclusive, essa semana agora eu participei de um congresso voltado para a área que eu atuo, né? Que é essa área de família e tudo mais, para trazer as novidades do mercado. E o que eu acho muito bonito no seu trabalho é isso. Você tem esse nicho, né? Voltado para as mulheres, para a família. E olha, as fotos de gestantes, vocês vão ver, é algo assim, olha, maravilhoso, né? E eu acho isso incrível, porque como a gente precisa valorizar e registrar, e a família é super importante. Com certeza. E na sua fala, mais uma vez, além da importância dos teus pais te incentivarem, a gente vê também o grupo que você pertencia, né? Um grupo para troca de informação. Como sempre é importante a gente estar perto de pessoas que nos incentivam, de pessoas que nos ajudam, de pessoas que nos impulsionam a ser melhor. Porque a partir do momento que o seu namorado, né? Ele, olha, vamos fazer isso. Graças a Deus pelo seu namorado, viu, minha filha? Porque ele não foi diz, não, porque você quer isso, não tem para que fazer isso. Então isso já olha, não sei quem é seu namorado, mas já ganhou uma admiradora aqui, né? Porque a gente vê nos relacionamentos que muitas vezes é essa pessoa que deveria incentivar, deveria ajudar a outra a crescer, a pessoa a crescer, a pessoa se tornar uma profissional como você é hoje. Não, muitas vezes não. Para que você vai fazer? E fotografia, quantos podia dizer assim, né? Isso é besteira, isso não vai dar em nada, você nunca vai ganhar dinheiro com foto. E muito pelo contrário, né, Duda? Graças a Deus, você está crescendo, avançando. Olha, gente, hoje, nossa conversa é só assim, bem light, né? Mas ela vai voltar de novo aqui comigo, tá? Muitas vezes, porque eu admiro ela como pessoa, admiro como profissional. E eu acredito que nós precisamos incentivar cada vez mais os jovens a procurar essa identificação com algo, porque que realmente agrada, que realmente vai satisfazer. Até alguns anos atrás, as pessoas queriam fazer o que desse dinheiro. E a gente vê hoje na internet, isso está ainda hoje, com uma nova roupagem, é empurrado goela abaixo. Eu acho que as pessoas, elas precisam se entender.
Eu acho que hoje em dia tá tudo tão corrido, tudo tão automático, que as pessoas fazem exatamente o que tá dando dinheiro, ou o que fulano fez e eu achei legal. E aí elas não se entendem a ponto de dizer assim, eu gosto disso aqui ou eu não gosto. E às vezes empurrar realmente, como você disse. Eu já tô fazendo isso aqui, então eu vou continuar fazendo isso aqui. E não se repaginar a ponto de dizer, não, eu gosto disso daqui, eu vou investir nisso daqui. Porque quando você faz algo que você gosta, você realmente dedica muito mais amor, você dedica muito mais carinho, atenção. É prazeroso, né? Exato. Se torna prazeroso o que você... E tudo que você faz com amor, se você já faz com excelência, você faz com muito mais, exato, não é? Então, como eu estava dizendo, foi muito bom ter você aqui, ter essa conversa, esse nosso bate-papo rápido, que é um desafio para mim, viu, gente? Essas conversas rápidas, para mim é o desafio do desafio, porque eu gosto muito de conversar, né? Gosto muito de falar. Então, Duda, eu já sabe, né, que vou te chamar outras vezes para nós falarmos sobre tudo isso, sobre sua perspectiva a respeito da mulher no mundo da fotografia. Vamos voltar a intensificar esse assunto das passarelas, né? Porque você também foi para lá muito jovem e eu sei que tem muito mais. De onde veio essas poucas palavras, tem muito mais para trazer para a gente, não é? Há muitos anos, né? A gente acaba dando uma resumida, isso. Mas é isso. Eu só queria deixar um recado para as pessoas, para que realmente quebre um pouco esses padrões de tipo, eu preciso estar dessa forma para poder fotografar, eu preciso estar desse jeito para poder, eu preciso ter uma roupa assim, eu preciso fazer isso no cabelo, eu preciso... E buscar mais documentar a sua vida, documentar o momento, principalmente as gestantes, às vezes não estão se sentindo tão maravilhosas, porque a gente sabe que tem uma fase que é bem complicada. Verdade. Mas aí não deixar de fazer esses registros, esses momentos, por essas coisas. Como eu estava falando só até lá, a questão da passarela, quando eu disse, cara, eu não tô mais sendo eu não tá mais me fazendo bem, foi justamente isso. E eu trago isso pra minha fotografia. A gente pode sim fazer aquela foto perfeita, incrível, que é bem montada, com os looks mais diferentes e maravilhosos. Mas a gente também pode fazer uma fotografia documental, que é uma fotografia com sentimento, uma fotografia daquele momento para registrar aquele momento. Seja dos pais com a criança, do primeiro banho, sabe? Focar realmente não na estética em si, mas no momento... Sim, do que realmente... Até porque antigamente as pessoas fotografavam desse jeito, né? Mas a gente veio trazendo novas formas de estética, de perspectiva. E a foto, quando ela registra, né, o sentimento, quando ela registra algo que é importante, não tem comparação, porque todas as vezes que você pega a foto, você, foi naquele dia, aconteceu isso, tal, é memória. São memórias, exatamente. O que a nossa mente apaga, as fotografias conseguem trazer novamente. Lá em casa, Duda, eu tenho uma caixa, né? Porque eu também gosto muito de foto. Sempre gostei. Então, tem muita foto. Quando vai gente lá para casa, ou meus filhos, deixa eu ver, aí vai lá, tal, sobrinhos. Então, porque, e é muito bom. A memória de uma família é extremamente importante. As famílias estão perdendo isso. E isso é muito ruim. E na nossa próxima conversa, gente, coloca aí na sua agenda, que nós vamos conversar sobre isso. Nós vamos falar da questão da autoestima das mulheres que fazem essas fotos. De como elas são alcançadas o antes e o depois da foto. Porque eu fiz uma sessão de fotos, gente, que eu saí do estúdio me sentindo, viu? Saí de lá assim, olha, me sentindo maravilhoso. Quer dizer, mexe muito com a gente, né? Mas hoje não vai dar pra gente falar isso. Mas nós vamos falar sobre isso muito em breve, para que
para que as pessoas, para que as mulheres não só desperte para ir buscar isso, que faz muito bem, é uma terapia, é algo assim que faz uma diferença muito grande, e eu vou procurar mais algumas coisas para tratar dentro deste assunto. O bem que a foto faz na vida da gente. Né? Às vezes as pessoas pensam que vou ali tirar foto, aí pensando no trabalho que vai dar você ter que ajeitar cabelo, procurar roupa, se deslocar, fazer maquiagem e tudo mais, mas não pensam realmente no significado que aquela foto vai ter no futuro, né? Isso. Porque hoje, às vezes, as pessoas trocam com insignificância, tipo, só uma foto e tal, mas não é algo que vai contar a tua história no futuro, isso. Né? Então, assim, o quanto isso traz também, como a senhora falou, do nosso próximo assunto que a gente vai desbravar Sim. mais, mas aí a gente consegue ver que é uma profissional que está olhando diretamente para a pessoa e vai enxergar o melhor daquela pessoa. A pessoa que está ali propriamente para aquilo, né? Então, de certa forma, ajuda. E com certeza, e a gente vai falar depois, viu? Porque a gente já está dando spoiler. Ó, sabe de uma coisa? O seu olhar profissional sobre uma mulher, você vê coisas que outras pessoas não veriam. Mas não só através da lente, mas do seu olhar peculiar a respeito de uma pessoa. Duda, muito bom ter você aqui. Eu que agradeço. Muito bom mesmo. Eu espero, sim, vamos falar aí quem quiser te contratar, quiser conhecer teu trabalho, Instagram, número de celular. Fica à vontade, amor. Então, meu Instagram é o Eduarda Fernandes FT. E aí eu trabalho com a fotografia afetiva, né, que é a fotografia de família, mas a gente também nicha outros nichos, tá? Você só não vai encontrar muito no meu perfil, porque o que eu realmente trabalho, assim, que eu sou especialista em fotografia de família, mas a gente também faz ensaios corporativos, ensaios pessoais. Eu acho que o registrar o momento é a minha fotografia. O meu contato, meu número de telefone é o 839-8719-7425. E é isso, se vocês quiserem agendar, a agenda está aberta. E será um prazer receber todo mundo para registrar esses momentos maravilhosos e eternizá-los para as próximas gerações. Tá vendo, gente? Eu não disse que ela é linda? Ela é um amor. E daqui a pouquinho eu volto com a minha outra convidada, que também é um amor. Até daqui a pouco. Gente, vamos falar de coisas boas, vamos falar da nossa saúde, começando por onde, ó? Nossa cabeça, não é verdade? E aqui nós temos uma pessoa maravilhosa, uma pessoa incrível. Nós temos aqui Dr. Walter Filgueiras, que é psiquiatra, não é? Aqui na nossa cidade, uma pessoa incrível. E ele cuida da nossa mente, né? Que é tão importante. Assim como cuidar do corpo, a gente tem que cuidar da nossa mente. E nós muitas vezes esquecemos disso. Dr. Walter, ele oferece um atendimento psiquiátrico humanizado, sigiloso e livre de julgamentos. Em um espaço seguro onde você pode ser quem você é e buscar o equilíbrio emocional que você merece. Dr. Walter, uma pessoa muito querida por todos nós, está com o seu consultório aí na rua Pastor Fernando da Silva, como você está vendo aqui. Então, gente, procura Dr. Walter, vai conversar com ele, que eu te garanto que ele vai cuidar muito bem de você. Você está precisando reformar, construir, não tem um lugar melhor para você procurar, ó, Depósito da Irmã Terezinha. O Depósito da Irmã Terezinha tem tudo o que você precisa. Além de ter tudo o que você precisa, ter um preço maravilhoso, tem aquela simpatia, tem aquela mulher maravilhosa lá, te esperando para te ajudar a escolher suas cores, escolher tijolo, porque tem tijolo a gente também escolhe, telha também a gente escolhe. Então, olha, o Depósito da Irmã Terezinha é ali, na Davi Falcão, no sentido, lá no comecinho, próximo lá dos postos de gasolina. Então, vai lá na Irmã Terezinha,
que eu te garanto que você vai encontrar tudo o que você precisa. Você está precisando reformar, construir, não tem um lugar melhor. Empresarial MZ Benício. Você não sabe que tem aqui em Lucena? Pois tem. Lá tem um lugar muito aconchegante para você se hospedar. Lá tem também lojas, tem lojas de roupas, tem pizzaria, tem sorveteria. Gente, é ali na esquina da Davi Falcão com Américo Falcão. O seu lugar é ali. Olha, vem conhecer nossa cidade, vem para o Empresarial MZ Benício. Sem contar que você vai ser recebido, acolhido por uma pessoa maravilhosa, que é a nossa querida Mazé. Então, venha conhecer o Empresarial MZ Benício. Já te deixou na mão, né? Então você precisa conhecer a Up Fibra. Up Fibra oferece internet de alta velocidade, atendimento rápido e de excelência. Nossos profissionais estão prontos para te atender em Bahia, Lucena, Itapororoca e Santa Rita. Na Up Fibra você tem velocidade de sobra para trabalhar ou para se divertir com sua família. E tudo isso com planos que cabem no seu bolso. Vem para a Up Fibra e dê um up na sua vida. E se você está pensando em construir ou reformar, JR Construções é o lugar. E aqui vocês encontram materiais do alicerce até o acabamento. E um dos nossos grandes diferenciais é que aqui vocês encontram ferragem sob medida. Vocês também encontram telhas do tipo comum e de primeira. E temos tijolos com o menor preço e a entrega mais rápida da cidade. Em frente ao Correios do Sena, e para maiores informações é só entrar em contato ligando ou no WhatsApp pelo número 8713 1514. Pressa e imprudência se encontram, o trânsito mata. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Uma campanha Detran, Governo da Paraíba. Sua voz promove o desenvolvimento. Sua voz alimenta a esperança. Sua voz indica os caminhos para um futuro cada vez melhor. Orçamento Democrático Estadual. Participe, debata e contribua. Semeando ideias, a Paraíba colhe frutos. Confira os locais e datas das reuniões na sua região. Orçamento Democrático Estadual. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. João Pessoa cresce com mais moradia.
E a realização de um sonho se torna ainda mais especial quando se participa da sua construção. É um sonho que todo mundo queria, né, realizar, trabalhar aqui e saber que um apartamento desse aqui vai ser meu, né? 791 famílias vai morar aqui, show de bola. Cada tijolo é um passo a mais para mim construir minha própria casa. Agora eu vou poder, né, viver tranquilo, com dignidade com a minha família no apartamento novo. Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento. Fala, Pedrinho! Tá se mexendo tanto no celular por quê? É a lei, rapaz. Conhecer esse lá onde? Tenha calma, meu patrão. Ali é nova assistente virtual da Câmara. Como assim? Tudo que eu preciso saber sobre os vereadores, sobre as leis e muito mais, ela me responde aqui direto no zap. Rapaz, gostei. Pergunta lá aí sobre as leis de cuidados sanitários na Feira Livre. Chegou a Alê. É a Câmara no seu WhatsApp. Acesse agora. Acesse tudo. Câmara Municipal de João Pessoa. Gente, ó, vocês viram, né? A conversa com Duda foi top. Aí agora eu estou aqui com ela, né? De carteirinha, minha convidada de carteirinha, né? Daniele Carvalho, muito bom ter você aqui. Como sempre, né? E aí, como estamos? Estamos ótimos. Melhor agora na companhia da pastora Isabel, né? Para mim é sempre uma honra estar aqui. E agradeço mais uma vez pelo convite que eu possa, de alguma forma, trazer algo de útil, tanto para nós duas, que aprendemos juntas, quanto Sim. também para quem vai estar assistindo a gente. Gente, Dani, ela é terapeuta, tá? Ela é terapeuta, e então a gente conversa muito, né, a respeito de tudo. Na verdade, a gente conversa a respeito de tudo. E provavelmente hoje a gente vai dar só assim, porque a gente quando senta para conversar, bem. Mas sabe, Dani, eu queria trazer hoje para essa nossa conversa, a gente está em maio, mês das mães, e eu vejo como as mães, como as mulheres, né, que são mães, elas estão sobrecarregadas. E aí eu queria te perguntar, você enquanto terapeuta, é só uma impressão minha? Aí eu sei que se fala muito da tripla jornada, de que a mulher tem que trabalhar, faz isso, faz aquilo. E a gente vê que as mulheres estão exaustas. Estão ou não estão? Estão exaustas. E às vezes não sabem que estão exaustas, né? Como eu comentei um pouco antes, muitas vezes a gente acha que é TPM. A gente não consegue identificar o que está se passando. E aí vem as crises de choro, a gente não tem tempo para chorar. Inclusive, infelizmente, a internet está colocando isso como algo normal, fazem até memes, né? Que a mãe, de repente, vai no banheiro para chorar e acontece alguma coisa, aí tem que correr. Não tem tempo para chorar. E aí, como é que fica a mente de uma mulher que não tem tempo para ela? Todas nós precisamos ter tempo para a gente. Até porque eu acredito muito, sabe, pastora, que para que nós sejamos boas mães, nós precisamos ser primeiro boas mulheres. Antes da gente ser uma mãe que cuida, temos que cuidar primeiro de nós. E quando isso está em falta, quando a gente não tem tempo para a gente, para pelo menos assim relaxar 5 minutos embaixo do chuveiro, se precisar chorar, chora, se precisar sorrir, se precisar ouvir uma música que possa fazer isso. Mas se a gente não tem esse tempo para a gente não pode nem dar o nosso melhor para os nossos filhos, porque a gente não tem o melhor para a gente. Então a gente só pode dar aquilo que nós temos, né? Você, enquanto, né, profissional, as mulheres que você mais atendem, elas são solteiras, são casadas, são mães solos? É de modo geral, tá tudo nivelado. Não, eu acredito que de todas as clientes que eu já atendi, inclusive eu já atendi homens que me indicaram outras pessoas, porque eles gostaram do atendimento, mas eu atendo mais mulheres. E eu acredito que só foi uma que era solteira. O restante todas são casadas e vem com essa demanda de cansaço. E exatamente no nosso primeiro encontro, porque eu trabalho de forma online, no nosso primeiro encontro é só choro. Ela só precisa colocar para fora
aquilo que ela está sentindo, ou de dor emocional, ou de vazio emocional, que ela não consegue fazer dentro de casa. E aí ela precisa de um momento para dizer assim, não, eu preciso ir para ali, para terapia, e aquele momento eu vou poder fazer o que eu preciso, o que eu estou necessitando. Então, assim, para mim é até assim, gratificante. Eu sei que não sou eu, é o Senhor que faz através de mim, porque eu tiro até print do primeiro encontro com as clientes e antes de dar alta para elas, eu faço print novamente em todas as sessões. E é incrível ver a mudança na fisionomia. Hoje eu tenho clientes que passava por questões muito difíceis, tanto com filhos, com os filhos quanto com o esposo, e não se via com muita perspectiva, e hoje em dia eu vejo ela fazendo atividade física, participando de eventos com mulheres, e aí isso me traz uma alegria e uma vontade de continuar, porque quando eu comecei a estudar foi para que eu me tornasse uma mulher melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma pessoa melhor para a sociedade, mas eu percebi que eu posso ajudar outras mulheres também a elas enxergarem que elas também podem mais. Sim, mas para uma mãe, para a mãe de modo geral, porque tem as fases, né? Da criança pequena, do adolescente, dele adulto, enquanto o filho está em casa, quer dizer, mãe é mãe até morrer, né? Mãe não tem para onde correr. Mas tem as fases, onde ela vai podendo realmente ir descansando, quando ele já começa a tomar rumo na vida. Salvo alguns adultos que são problemáticos demais, porque, pelo amor de Deus, eu agradeço demais a Deus pelos meus filhos, todos os dias, porque eu não sei o que é trabalho com filho, graças a Deus. Mas a gente sabe a realidade de muitas mães que ficam doentes por causa do problema dos filhos. Elas também se anulam enquanto pessoas por causa dos filhos. E eu não estou falando de trabalho, não. Não estou falando de vida profissional, não. Porque necessariamente a mulher, quantas mulheres elas realmente têm um prazer e a possibilidade de estar em casa. Porque também, gente, é uma coisa que a gente conversa muito, é sobre isso, é essa questão da mulher ter a possibilidade de estar em casa. Porque a mulher que ela pode ter seu filho e educar o seu filho, ela é uma privilegiada. Nenhuma mulher realmente, não é? Nenhuma mulher realmente não quer educar seu filho. Que não, eu preciso cuidar da minha carreira. A não ser que ela não tenha um vínculo real com o filho, com aquela criança que ela coloca no mundo. Porque a gente sabe que tem essas também, que são meias desconectadas, né, emocionalmente. Mas, na grande maioria, o desejo real da mãe é cuidar do seu filho, é poder estar presente na vida do seu filho. As que podem são privilegiadas. E as que não podem, que tem que trabalhar, tem que cuidar da casa, tem que cuidar do filho, tem que cuidar... Inclusive, gente, para vocês que não sabem, né? Nós temos aí a Segunda das Mulheres. Isso. Nós temos onde nós fazemos uma roda de conversa e a gente tem, graças a Deus, conseguido, né, Dani, alcançar aí algumas mulheres. Nosso objetivo é de ajudar. Então, se você quiser participar, olha... Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Aqui em Lucena, tá? É gratuito. É gratuito, né? E assim, nós... E o nosso desejo é expandir, né? É expandir mesmo. Mas, então vamos lá. Muitas mães, elas, mesmo tendo a possibilidade de ter algo para fazer para si mesma, elas não fazem. Por quê? Porque, afinal de contas, eu tenho um filho. Ela não precisa trabalhar fora, mas aí ela precisa se dedicar o tempo todo ao filho. Isso é normal? Não, normal não é, né? Até porque um dia nossos filhos vão... São flechas para ser lançadas, gente. Flecha não é para a gente ficar guardando as flechas, não. Não é isso?
Então inclusive eu tenho um cliente que foi necessário trabalhar esse desligamento dela com os filhos, para que ela pudesse evoluir como mulher, como profissional. E, nossa, para mim é assim, vixe, eu até me emociono, porque os filhos já são adultos. E ela foi uma mulher que não teve os pais para criar, não teve o pai dos filhos para criar, então ela foi mãe solo. Vou chorar, não quero saber não. Nossas emoções precisam ser expostas, Sim, a gente né? não pode guardar, Não né? podemos ficar suprimindo nossas emoções, não. Outro dia a gente fala das nossas emoções. Porque ela não conseguia evoluir como mulher, estava em relacionamento abusivo, porque ela também não conseguia sair desse relacionamento, se sentia culpada o tempo todo porque não estava conseguindo ajudar os filhos que são adultos, e aquilo dali estava acabando, estava destruindo com aquela mulher emocionalmente. E querendo ou não, eu digo isso porque eu já vivi isso. Infelizmente, quando nossa mente não está sã, o nosso corpo não vai ficar. É verdade. E o nosso espiritual, a gente não consegue ter uma vida espiritual porque um espírito forte precisa de um corpo forte. E o corpo precisa de uma mente forte. Então, foi preciso trabalhar com essa mãe, que ela já não era mais responsável por esses homens. Porque já são adultos, eles precisam ser responsáveis por suas decisões. Verdade. Isso dói para uma mãe? Dói, porque a gente não quer ver o sofrimento. Eu não imagino o que ela passa, a dor que ela sente, porque, como a senhora falou, eu nunca tive problema com minhas filhas, são bênçãos na nossa vida. Mas a partir do momento que ela começou a entender aquilo dali, a ter consciência de que ela não estava errada, em abrir mão e deixar eles viverem as decisões deles, ela se transformou hoje em dia. Ela empreende com mais potência, uma coisa que ela tentava, ela fazia tudinho, mas hoje em dia ela faz vídeo, ela posta vídeo. O primeiro vídeo que ela fez de uma forma assim, mais coisadinha, né? Depois ela postou um vídeo, ela tava parecendo eu assim, só que ela botou uma touca, ela botou uma blusa branca social, fechadinha assim, mostrando o produto. Eu fiquei muito feliz. Eu disse, olha como muda até a mentalidade do ser humano. É verdade. Então isso é doentio, gente. A gente ficar preso aos nossos filhos a partir do momento que ele já atingiu a idade de que agora é a vez dele viver. A gente não pode ficar sendo suporte direto, porque a gente adoece, a gente está abrindo mão de nós pelos filhos. O sentimento que muitas vezes norteia a vida de uma mãe é a culpa. É a culpa. É a culpa. Então, mesmo a mãe dentro de casa, criando seus filhos, ela sempre acha que pode fazer mais, né? E a mulher que trabalha, eu carreguei essa culpa há muito tempo. Eu me maltratei. Meus filhos nunca me maltrataram, mas eu sempre, por um bom tempo, me maltratei, justamente por não ter tido o privilégio de estar com eles. Então, muitas vezes eu cheguei em reunião de escola atrasado, não participei de algum evento na escola, não pude fazer o lanche. Eu nunca fiz nenhum bolo, eu não sei fazer um bolo, gente, é uma vergonha. Tem uma neta que ela diz assim, vó, quando é que você vai fazer um bolo? Aí eu digo, meu Deus, eu vou comprar uma massa pronta para ver se eu escapo, né? Então, sabe, gente, mas não foi porque eu escolhi, foi porque justamente eu não tive escolha, foi a necessidade. Mas por muito tempo eu me senti culpada. Muito, muito, muito culpada. E então você sempre tem que... Eu podia ter sido uma mãe melhor, eu podia ter feito melhor, eu podia ter me doado mais, eu podia ter me entregado mais, eu podia ter amado mais. E isso traz muitos prejuízos para a nossa vida. Porque você começa, como você falou, antes de ser mãe, a gente é mulher, né? E quando você carrega culpa, você já tem uma dificuldade muito grande de se conectar com você mesma. Né? De você ter essa conexão, de se conhecer, de entender o que se passa, os seus sentimentos, as suas dúvidas, os erros que você cometeu e aceitar estes erros
como uma experiência de vida e não se culpar. Né? E eu vejo que cada vez mais, principalmente as mães, isso é muito notório na vida das mães. Ou elas se culpam por não fazer mais, né, por não poder estar acompanhando seus filhos no dia a dia, ou por estar ali presente, mas ainda se sentem ausentes em várias coisas na vida dos seus filhos. É impressão minha? E também é uma coisa assim, que muitas vezes nós nos sentimos culpadas e a gente não consegue nem tomar consciência de que estamos fazendo o nosso melhor, porque tem várias outras pessoas também nos culpando. Ah, porque você não foi. Verdade. Ah, porque eu tive que fazer isso para você. Então, assim, quando a gente tem o apoio de outra pessoa, que deveria ser o pai, né? E isso não é ajuda, viu, gente? O pai fazer o papel de pai não é ajuda, não. Ah, eu vou na reunião lá em casa, é meu esposo que vai na reunião. Porque na minha época de criança, quem era minha mãe? Sempre foi assim. E é incrível, às vezes eu vou com ele, aí tem lá um monte de mulher. Tá, tudo bem, os pais estão trabalhando, tudo bem. Mas e quando o pai está em casa? Por que não comparecer? Ah, mas esse é papel da mãe, né? Fica esse negócio de a rotulagem, né? Isso é coisa de mãe, isso é coisa de pai. Tudo que se responsabiliza pelos filhos é dos dois. E não é ajuda. Ninguém está prestando serviço para ninguém, não. É responsabilidade. Se não quer responsabilidade, não tem filho. É assim. É se não quer ter trabalho na vida, não tenha filhos. Tem até os memes, né? Eu não vou ter criança, não vou ter filho, porque dá trabalho, arruma os cachorros, que só misericórdia. Não, agora tem bebê reborn. Pois é. Não vamos nem entrar nisso, né? Não vamos nem entrar nisso. Mas a gente vê essa questão, porque não, mas eu sou pai, meu papel só é trazer o alimento e pagar as contas. Eu já tô fazendo o meu papel. Aquela criança, ela precisa do pai presente. O pai precisa conhecer também seus filhos, estar no dia a dia. E justamente é esta ausência paterna que sobrecarrega as mulheres. Exatamente. Sobrecarrega muito. E não faz. A mulher, ela se sente no dever de cumprir vários papéis, como a senhora já falou. Aí ainda é cobrada, porque às vezes o homem trabalha, mas o dinheiro que ele traz não dá. Exatamente. Então ele deveria arrumar outro emprego, para ele ter 2 empregos. Eu já até falei disso aqui, né? Verdade. Então, assim, porque se a mãe está em casa com a responsabilidade, que não é pouca, porque às vezes o pai acha que chega e vai sentar para assistir, porque a mãe passou o dia em casa sem fazer nada. Mas se ele for pagar cozinheira, faxineira, cuidadora, ele tem que trabalhar muito. Então, esse homem, ele teria que arrumar um outro emprego, gente, e não querer que a mulher, não, você vai ter que me ajudar agora. Tá, se a mulher pode ajudar, se tem condições de fazer isso, tudo bem, eu não sou contra não. Inclusive, eu também trabalho de forma online, porque eu não quero sair da minha casa. Eu não quero ter que me dispor, me gastar fisicamente, por conta também, né, de me resguardar, porque cuidar da casa não é fácil, precisa de estarmos preparadas, pelo amor de Deus. Então, assim, aí o que acontece? Ele arruma um emprego e aí não está conseguindo sustentar a casa, a esposa que cuida dos filhos, a esposa que tem toda a sobrecarga da casa, da responsabilidade de chegar e ter comida, de chegar e estar limpo, né, assim? Verdade. Que abre mão dela, agora ela vai ter que abrir mão mais um pouquinho, porque ela vai ter que fazer uma renda extra agora, para poder ajudar com isso. E esse fazer uma renda extra, muitas vezes a mulher acaba superando o marido em questão de renda, e aí é outro problema dentro de casa. Ai, meu Deus. É outro problema que a gente nem vai tocar. A gente nem vai tocar nesse assunto hoje. É por isso que geralmente as nossas conversas é 2 horas, 3 horas, a gente conversa muito. E a gente vê que aí a mulher, ela tá, né, com a criança que ela trabalhou, ela fez o seu expediente, às vezes trabalha meio período em algum lugar, aí o marido trabalhou o dia todo, mas quando é à noite, ela está com a criança aqui, está com a panela no fogo e ainda está fazendo outra coisa. E ele está onde?
assistindo, foi jogar bola com os colegas, porque ele precisa relaxar, gente, ele trabalhou o dia todo. Não é? E aí, e tem isso tanto é para a mulher que ainda saiu para trabalhar, como aquela que está em casa. Né? Ela está em casa, trabalha o dia todo. Gente, pelo amor de Deus. O expediente da mulher que fica no lar, não ele só termina quando ela está na cama, que ela consegue deitar para dormir. E ainda quando o filho não chama, né? Quando o filho não vai mais. Dependendo da idade, né? Então, não tem como a gente ter saúde mental. Isso. Vivendo uma vida onde nós não somos valorizadas, porque também, pastor, isso é muito importante. A valorização da mulher, ou a mulher se sentir amada por esse homem, por esses filhos, isso não quer dizer que está elogiando toda hora, não é isso não. É você realmente chegar e dar apoio. Ah, ela fez a janta, vamos todo mundo reunir ali, cada um faz uma coisa. Vá lá você, mulher, tomar um banho, relaxar pra gente sentar em família e assistir Dani, um filme. Isso é tão sério que, por exemplo, e a mulher, muitas vezes, justamente, ela se sente tão culpada, ou a necessidade de ser a mãe 24 horas, que, por exemplo, meus filhos estudam, meu marido trabalha. Então, jantamos, ninguém lava seu prato, ela tem que lavar o prato de todo mundo, ela tem que arrumar toda a cozinha, porque afinal de contas, todo mundo tem outras tarefas para fazer, e aí ela realmente só vai dormir depois que ela deixa a cozinha em ordem, deixa tudo organizado, porque afinal de contas é só a tarefa dela. É só a tarefa dela. Gente, pelo amor de Deus, serviço de dona de casa, terrível. Ela acorda com a vassoura e dorme com a vassoura. É um horror. Né? Eu nunca fui fã de ser dona de casa, não. Eu aprendi, eu me apaixonei, na verdade, né? Eu orei muito porque eu não era essa mulher. Mas eu sempre oro para que o Senhor faça em mim a vontade dele. E teve uma madrugada que eu me acordei e o Senhor trabalhou na minha vida quando foi de manhã. Acho que umas 6 horas da manhã tinha cuscuz feito, tinha não sei o que feito, um bocado de coisa feita, eu já tinha arrumado a cozinha. Eu disse, Senhor, é isso que o Senhor queria de mim. A partir daquele dia eu me apaixonei pelo serviço do lar. Vamos fazer um parênteses aí, para esclarecer, porque senão vai dizer assim, então tá fazendo na vida dela, não tá fazendo na minha. Não é assim. Vamos esclarecer. Porque Deus, Ele é o único que conhece nosso coração. E os propósitos dele para nós. Então, Ele sabe exatamente quais são as áreas nas nossas vidas que precisa chegar à luz, chegar ao entendimento, chegar ao conhecimento. E também aquilo que está dentro de nós, que muitas vezes é o nosso desejo, é a nossa vontade, só que por NX motivos, por NX coisas, não fazemos, não realizamos. E aí, o Senhor, Ele nos trata, e aí a gente começa a conhecer esse outro lado. Então, eu nunca precisei ser trabalhada nisso, vocês percebem? Nunca precisei. Deus cumpre a vontade dele na minha vida. Na vida de cada pessoa, de acordo com o propósito dele. E cada um é diferente, diferente. Porque eu sou dessas, que se hoje eu quiser varrer a casa, eu varro. Mas se eu não quiser, agora lógico. E também tudo é relativo. Quando a gente tem filhos dentro de casa, a gente tem marido, tem filho, então a gente precisa realmente ter uma rotina, a gente precisa, se a gente está dentro de casa cuidando das tarefas da casa, então a gente tem que ter aquela preocupação de ter o almoço, de deixar tudo organizado. E quando a gente não tem, e aí também onde entra uma outra, gente, o leque é grande. Ai, meu Deus. Porque você vê o seguinte, né? Tem mães que tem filhos que o cara tem 30 anos, tá dentro de casa, pelo amor de Deus. Por favor, né? Então, aí a mãe tem ela não se livra nunca da responsabilidade de ter que botar as panelas no fogo. Como é que essa mulher vai poder ter algum objetivo na vida, ter algum propósito, algum sonho, se ela continua não tendo tempo nem de pensar? Agradeço pelos meus filhos. Glória a Deus. Agora a gente se preocupa, sabe em quê?
em ajudar mulheres. É verdade, e a gente Não está é? aqui, né, para isso. A gente está aqui para isso, né? É A gente verdade. faz isso no nosso dia a dia, no nosso trabalho na igreja, porque a Segunda das Mulheres não é um trabalho religioso. Exatamente. É um trabalho voltado para a cura, para a alma e para que as mulheres tenham esse espaço de se conhecer e de aprender. De E compartilhar, de trazer testemunhos, como está gerando testemunhos, né? Não é? Que é maravilhoso para nós. E a gente também. sempre aprende muito uma com a outra. Pense numa parceria que deu certo, é a nossa. Glória a Deus. É, Ele glória a une Deus. pessoas com propósitos, né? Isso. Dani, muito obrigado mais uma vez por aceitar o convite. Eu sei que essa é a primeira de muitas outras nesse novo tempo aqui, que hoje essa nossa conversa antes ficava só na cidade de Lucena, praticamente, mas agora nós alcançamos vários estados, várias cidades. Hoje a gente está entrando na sua casa e eu espero que você tenha gostado da nossa conversa. É isso mesmo. Então, muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Deixa o número de telefone, quem quiser, vai aparecer aí, tá, gente? No rodapé aí, mas ela vai falar, porque ela atende online e de repente nada como uma boa conversa. Eu atendo, né, todo o Brasil e também do exterior que fala português. Se você falar português, eu estou atendendo. Hoje, na verdade, pastora, eu não atendo muito pessoas individuais. Depende da demanda, assim, do que a pessoa está passando. Se realmente eu ver assim, eu preciso intervir ali, o Senhor me mostrar que eu tenho que intervir, eu atendo. Mas o meu foco hoje são os grupos, né? Tanto de mentorias, que são mentorias pagas, né? Porque eu passo 12 semanas com essas mulheres, desenvolvendo ela para ser uma mulher próspera integralmente, não só na vida familiar, mas em todas as áreas. E também agora, como eu falei ontem, né, lá no Segunda das Mulheres, eu tomei posse do projeto e vamos continuar fazendo esse encontro com as mulheres, e isso puxa, querendo ou não, muito da gente, né? Porque a gente tem que se preparar, a gente pode chegar lá assim, né? Assim não, a gente precisa se preparar espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, para poder passar isso, para cumprir o nosso papel ali. E também eu tenho minhas outras tarefas, né? Que hoje, graças a Deus, isso foi algo que eu orei muito, que meu esposo fosse o provedor principal da casa, porque sempre trabalhamos nós dois e eu era essa mulher sobrecarregada. Então, graças a Deus, Deus tem abençoado, meu esposo tem sido um grande provedor, um grande guerreiro na nossa casa, porque não é fácil, mas hoje ele me proporciona essa oportunidade de poder escolher até fazer algo gratuito, como a gente está fazendo gratuito, não está sendo cobrado. Então, meu Instagram é Daniele Carvalho, terapeuta, tudo juntinho ali, certo? O meu contato é o 839-9174-8998. Você consegue falar comigo lá no WhatsApp. Também tem um link lá no Instagram. Eu posto algumas coisas lá sobre relacionamentos, sobre família. E aí vocês vão conhecer um pouquinho lá. E eu pretendo estar mais aqui com vocês. Eu já fui convidada e foi aceito, né? Isso. Vamos estar juntos mais vezes. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E sexta-feira que vem eu volto. Beijo. Tchau, pessoal.